Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso curso e nessa última parte da nossa aula extra, a gente vai aplicar um pouco dos conteúdos vistos, trazendo explicação sobre alguns exames da medicina nuclear. Nessa aula eu vou explicar para vocês como é que funciona a cintilografia, angiotomografia, ressonância magnética e o raio-x. Achei interessante a gente pegar a física e aplicar um pouco no nosso dia a dia e mostrar para vocês que a física ela faz bem para nós também, que ela também pode ser usada para fazer o bem, né? Para poder tratar ou também poder descobrir doenças no nosso corpo para a gente conseguir tratar e ficar melhor. Então, o primeiro exame é a cintilografia. Quem não sabe o que é, porque não é um exame muito comum, né? A cintilografia, ela consiste, na administração de um radiofarmaco. O que é um radiofarmaco? É uns materiais radioativos. O paciente ele pode tomar via oral, pode ser através da veia ou por baixo da pele. Essas substâncias, radiofarmacos, elas vão funcionar como os traçadores, que é observar a distribuição desse elemento no nosso corpo. O médico pode analisar a função do órgão ou do tecido, auxiliando no diagnóstico da doença. É importante, vocês saberem que a cintilografia, ela permite o médico interpretar as alterações causadas no corpo devido à doença, considerando questão não apenas funcional, mas também considerando as questões bioquímicas do nosso corpo. Enquanto nos exames convencionais, a gente avalia as doenças pelo comportamento anatômico e estrutural. Então, quando o pessoal estava descobrindo, eles entenderam que cada órgão tem uma reação específica ao adoecer e tende a absorver quantidades diferentes de radiofármacos do que os tecidos considerados saudáveis. E com essa alteração dos níveis da absorção, é possível detectar problema nos órgãos examinados. Esse exame, ele é capaz de apontar o surgimento das doenças da forma mais precoce do que os outros, porque ele vai no nível molecular. Apesar da gente usar elemento radioativo, a cintilografia é considerado um exame bastante seguro, tá, pessoal? Então não precisa ter medo de fazer esse exame. Claro que, como todos os procedimentos médicos, ele pode apresentar alguns riscos, como inchaço no local da aplicação da injeção, caso for intravenal, ou alguma sensação desagradável. Mas esses efeitos sempre passam após algumas horas do exame, que é só o efeito de tu estar colocando uma substância no teu corpo, como qualquer medicamento. Então, a cintilografia ela pode ser aplicada em várias partes do corpo. Tem a cintilografia do coração, que ajuda a prevenir um infarto. Tem a do osso, que ajuda a detectar surgimento de tumores ou doenças metabológicas. Tem a do cérebro, que auxilia em diagnóstico precoce das doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson, transtornos depressivos, tumores, e também ajudar a identificar os focos de epilepsia e esquizofrenia. Ela também pode ser feita em praticamente todos os nossos órgãos, podendo avaliar o formato e entender as causas de infecções. Então, mas tá. Agora eu expliquei para vocês o que é a cintilografia, para que ela serve, como é que ela é feita. Agora a gente vai ver como ela funciona. A gente pega e toma, ou coloca embaixo da pele, ou coloca na veia, mas então, insere uma radiação dentro do nosso corpo. Cada parte do corpo que o médico quer ver como é que tá funcionando, ele vai colocar um tipo de radiofármaco diferente. Eles sabem lá que, eu tenho esse radiofármaco e esse radiofármaco vai interagir desse jeito no coração quando ele tá saudável ou não. Então, eles aplicam para cada local que ele quer fazer um radiofármaco diferente. Quando a gente tem a radiação, essa radiação ela vai emanar do paciente. E quando essa radiação emana do paciente, ela é registrada por detectores especiais, que a gente chama de câmera de cintilação, por isso de cintilografia, ou simplesmente de câmera gama. Então, essa câmera gama,
ela segue protocolos de aquisição de imagem e realiza uma varredura no paciente, girando em torno dele, permitindo estudos dinâmicos e imagens tomográficas. A gente vai ver direitinho depois a tomografia, né? Mas tem a ver com a tomografia. Então, a gente vê aí que tem esse equipamento, que são várias placas em volta do paciente. O paciente normalmente entra dentro dessa câmera e fica girando essas partes da volta no paciente, ficam girando para poder obter essa imagem, que é através dessa detecção da radiação de dentro do corpo. Então, através dessa captação da radiação que tem dentro do nosso corpo, a gente consegue saber como é que está funcionando o corpo. Então, a presença ou a ausência da captação do radiofármaco é visualizado na imagem, que eu estou mostrando aí uma imagem para vocês de um exame, né, de cintilografia, e ela denuncia se está funcionando bem ou não o corpo, né, ou essa parte que quer entender como é que funciona. A imagem pode ser feita tanto parado, em repouso, né, para ver como é que tá tudo funcionando, como também pode ser feita em estresse, como por exemplo aí apertando uma bolinha, para ver se tá tudo funcionando bonitinho. Então essa é a cintilografia, dando um resumão, né? O paciente vai pegar, vai receber essa radiação, esse radiofármaco, e esse radiofármaco vai ir para algum lugar específico do corpo do paciente. E quando ele entrar na câmera, ele vai começar a emitir essa radiação, porque vai tudo conversar ali dentro, as moléculas vão absorver ou não, e vai começar a emitir essa radiação. Quando começa a emitir essa radiação, chega até os detectores, e através dos detectores que vai formar a imagem. E daí, conforme essa imagem, conforme está recebendo ali, o médico vai saber se o paciente está saudável ou não. Agora, nós vamos falar da angiotomografia. O que é essa angiotomografia? É simplesmente um tipo de tomografia. Ele é um exame diagnóstico que permite a visualização de placas de gordura ou de cálcio no interior das veias e artérias do corpo. Ele pode identificar problemas com todo o sistema circulatório, como aneurismas e obstrução dos vasos sanguíneos. Ele consegue até mesmo detectar as menores calcificações coronárias resultantes do acúmulo de placas de gordura no interior das artérias, que não seriam identificadas no exame comum. Ele é importante quando a gente precisa examinar as veias ou artérias do nosso corpo. Então, ele pode tirar as suspeitas de um aneurisma, estenoses, oclusões, ou se não, algum acompanhamento para ver se não teve complicações nos vasos sanguíneos após alguns tipos de cirurgias. Então, para poder entender esse funcionamento, a gente vai entender o funcionamento da tomografia e daí depois eu explico qual é a diferença entre a tomografia e a angiotomografia. Então, pessoal, a tomografia nada mais é do que uma espécie de raio-x que consegue ver o corpo em 360 graus, ou seja, consegue formar as imagens das partes internas do corpo. O tomógrafo, ele é uma máquina grande, parecida com um túnel aberto no centro. E no centro do tomógrafo tem uma mesa, onde o paciente se deita e essa mesa consegue deslizar para dentro ou para fora do tubo, conforme a necessidade. Então, todo o aparelho de tomografia ele tem um tubo de raio-x, que é conectado a um sistema de detectores. Quando a tomografia é iniciada, o tubo e os detectores giram 360 graus em torno do paciente. Então, por isso que é um tubo circular ali, porque ele vai girar em torno na volta de todo o paciente. Então, esse tubo, ele emite a radiação necessária para o registro dessas imagens. Então, a mesa onde o paciente fica deitado, ela vai se movimentar para melhorar as posições para os cortes dessas imagens. Cada estrutura atômica da região examinada absorve mais ou menos radiação de acordo com a densidade dessa estrutura. Depois que os feixes de raio-x atingem os detectores, eles produzem sinais que são transmitidos a um computador e esse computador transforma esses dados em imagens. Os tecidos mais densos, como os ossos, absorvem uma quantidade maior de raio-x, e por isso eles aparecem em um tom mais claro nos exames.
Já os tecidos menos densos, como as gorduras, absorvem menos radiação. Então, eles são vistos no tom mais escuros de imagem. A radiação ela é produzida pelo tomógrafo e é emitida enquanto o conjunto formado pelo tubo de raio-x detectores gira em torno do paciente. Esse detector fica sempre do lado oposto do tubo, por onde saem os feixes do raio-x. Então, após atravessar o corpo do paciente, a radiação é captada em forma de fótons pelos detectores. E depois, esses detectores convertem os fótons em um sinal analógico, que então é enviado para o computador. E com o auxílio de um software, o computador transforma o sinal analógico em digital e em seguida em imagem. Os componentes de um tomógrafo são o gantry, que é a maior parte do equipamento, que é onde fica o tubo do raio-x, os detectores e a placa controladora. Nós temos o tubo de raio-x, que é formado pela cápsula que envolve a radiação, pelo cátodo que libera os elétrons e ânodo rotatório, que é responsável pela transformação dos elétrons em raio-x. Depois, quando a gente vê o exame raio-x específico, eu explico um pouco melhor como é que funciona tudo. A gente tem os detectores de fótons, que são dispositivos que captam a radiação e convertem sinais elétricos analógicos. Tem a mesa do aparelho de tomografia, que é onde o paciente se deita. É a mesa de comando, que é onde fica o técnico em radiologia para monitorar o exame e também comandar se a mesa vai entrar ou vai sair de dentro do tomógrafo. O computador, que precisa para poder transformar todos esses dados em imagem. Então é isso que um tomógrafo consiste, tá certo? Então o tomógrafo é basicamente uma evolução do aparelho de raio-x, que é um grande raio-x que gira em torno do paciente. Então, a angiotomografia, o que é? É essa tomografia, só que o paciente recebe um contraste que vai passar pelas veias. Então, conforme a veia que quer ver, bota o contraste nessa veia e daí vai fazendo o exame. Então, conforme passa o contraste por essa veia, o médico consegue ver se tem algum problema ou não. Então, essa é a angiotomografia. Agora a gente vai ver como funciona a ressonância magnética. Então, a ressonância magnética é um método diagnóstico com alta capacidade de diferenciar várias características dos tecidos biológicos. Essa aplicação se estende a todas as partes do corpo humano. Ela explora aspectos anatômicos e os aspectos funcionais. Mas, então, para entender como é que ela funciona, eu vou explicar agora 3 passos para vocês. Então, a imagem gerada pela ressonância magnética, ela exibe padrões distintos dos tecidos biológicos. Então, ela é uma exibição dos sinais de radiofrequência que foram emitidos e captados no processo da geração de imagem. Então, essa natureza, ela é não invasiva, então ela torna a ressonância magnética um dos principais métodos para diagnosticar grande variedade de doenças. Então, a imagem, ela tem 3 etapas, né? A primeira etapa é o alinhamento dos átomos. Então, a propriedade magnética dos núcleos de alguns átomos do corpo humano se orientam em paralelo ao forte campo magnético em que o paciente é colocado. Depois disso, se excita esses átomos. Então, o aparelho da ressonância magnética vai emitir uma onda eletromagnética na frequência de cada núcleo do hidrogênio, mudando a direção do vetor energia. Depois disso, a gente tem a detecção da radiofrequência. Então, quando os núcleos do hidrogênio retornam ao estado habitual, eles vão emitir essas ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas são captadas pelo aparelho da ressonância magnética. Então, é basicamente essas 3 etapas para ter a imagem. Então, um aparelho de ressonância magnética tem 5 componentes. O ímã principal, que é responsável por alinhar e orientar os núcleos do átomo. Então, esse ímã principal é um gerador do forte campo magnético que tem nessa ressonância magnética. Então, é por isso que não pode ir com brincos, colares, piercings, nada assim. Quem tem prótese de metal no corpo também não pode fazer ressonância magnética por causa disso, porque ele é um forte campo magnético. Nada, né, pode ir, porque senão vai acabar, além de tu se machucar, porque vai atrair para esse campo, vai acabar estragando a máquina. O segundo componente são as bobinas gradiente. São 3 bobinas separadas para produzir uma variação linear no campo magnético
ao longo de cada uma das 3 direções cartesianas, ou seja, na direção x, y ou z. E essas bobinas são referidas como bobinas gradientes x, y ou z. E elas são responsáveis pela seleção dos cortes e da formação de imagem, codificação de fase e a codificação da frequência. Porque a gente tem 3 tipos de cortes na ressonância magnética, que é o corte sagital, que é quando a gente pega a coisa e corta na direção X e enxerga ali o que está acontecendo. Tem o corte coronal, que é quando a gente pega, por exemplo, ali o coração e corta na direção do Y, corta na vertical e consegue enxergar o que está ali. Ou se não, os cortes axiais, que é na direção Z, né? Por causa desses cortes, que na ressonância magnética é necessário que se altera a aplicação do campo magnético para poder codificar espacialmente esse sinal. O terceiro componente é as bobinas de radiofrequência, que elas transmitem e recebem o sinal do tecido através dos pulsos de radiofrequência. Então, para irradiar a amostra com um campo magnético, é necessário desviar a magnetização do seu estado de equilíbrio e gerar um sinal detectável. Isso é feito por esse transmissor. Ele é responsável pela forma desse pulso, a duração, a potência e quantas vezes ele vai se repetir. Então, quando o paciente já passou pela etapa de excitação, nesse momento, cada spin, ou seja, aquele movimento do giro do próton em torno do seu próprio eixo, ele produz uma onda com uma certa frequência, que depende do campo magnético. Para detectar esse sinal, são necessárias essas bobinas para poder transformar esse sinal em imagem. Daí a gente tem o quarto componente, que é o sistema receptor de imagem, que ele converte esse sinal da radiofrequência recebido pela bobina, amplia e em seguida transmite para algum local remoto para formar a imagem. Então, o quinto componente é o computador, que ele recebe todos esses dados e transforma em imagem para poder realizar esse exame. Então, pessoal, é assim que funciona o exame da ressonância magnética. A gente vai alinhar os átomos, vai excitar esses átomos. Os átomos, quando voltam à sua forma de origem, vão liberar a radiofrequência e essa radiofrequência vai ser detectada. E conforme o tempo e a frequência, se sabe como é que tá e o aparelho vai transformar em imagem. Chegamos, então, ao nosso último exame, que é o raio-x, ou radiografia. Mas primeiro, vamos entender o que é um raio-x. Então, o raio-x é um tipo de radiação eletromagnética, que a frequência dela é superior à radiação ultravioleta. Ou seja, ela tem valores maiores que 10 na 18 Hz. Os raios-x, eles são obtidos por meio de um aparelho chamado de tubo de Colling, que é um tubo oco que contém um cátodo no seu interior. Quando esse cátodo é aquecido por uma corrente elétrica, ele emite uma grande quantidade de elétrons, que são fortemente atraídos pelo ânodo e chegando a este com grande energia cinética. Então, quando eles se chocam com o ânodo, transferem energia para os elétrons que estão nos átomos do ânodo. Então, os elétrons com energia são acelerados e emitem ondas eletromagnéticas, ou seja, os raios-x. Por meio desses estudos, Röntgen, que foi quem conseguiu descobrir os raios-x, ele foi ver que esses raios têm as propriedades de atravessar materiais de baixa densidade, como os músculos do corpo humano, e é absorvido com os materiais com maior densidade, como os ossos. Então, por causa dessas descobertas, esses raios passaram a ser usados, para a realização das radiografias. Hoje o raio-x ele tem um vasto campo de aplicação, pois é utilizado em vários tratamentos e para descoberta, por exemplo, de ossos quebrados ou do câncer, e ele também é utilizado na ciência, como quando é descoberto artefatos para descobrir o que tem dentro. Os raios-x eles se propagam com a velocidade da luz e, como qualquer onda eletromagnética, eles podem sofrer refração, reflexão, difração, polarização e interferência. E é válido lembrar, estes raios possuem ação benéfica e maléfica.
E a exposição demorada a esses raios pode causar sérios danos à saúde, como lesões cancerígenas, morte das células, leucemias e entre outros tipos. Então, é claro que quando a gente vai fazer um exame, eles colocam em uma dosagem segura para nós, mas quem está à frente ali, os técnicos em radiologia, tem que sempre tomar cuidado. Por isso que a gente vê, não, é seguro. E quando tu vê, a pessoa tá atrás de uma parede de chumbo cheio de equipamento de chumbo, porque o raio-x não atravessa o chumbo, mas te dizendo que é tranquilo. Por quê? Porque quem trabalha com isso acaba recebendo muitas doses, então tem que sempre se cuidar. Mas quando a gente vai fazer um exame, são exames esporádicos, então não tem problema. Então, sabendo o que é os raios-x, vamos para radiografia. Então, os componentes do equipamento, né, são os tubos de raio-x, né, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, que tem o cátodo, o ânodo, filamento, tem onde é produzido o raio-x, né, onde o feixe. Temos o tubo de raio-x, que tem o filamento, o cátodo, o ânodo, que é onde é produzido o feixe de raio-x. Tem um transformador de alta tensão, que é para gerar alta tensão para esse tubo de raio-x. Tem o colimador, que é um componente que é capaz de limitar o campo de incidência da radiação, que ele suaviza os feixes de raio-x. Tem uma carcaça protetora, que a principal função é proteger contra danos os tubos de raio-x, e também conta com um sistema de resfriamento, já que a produção de raio-x gera calor. E, inclusive, essa carcaça é um dos componentes que ajuda a reduzir a exposição do paciente à radiação, pois ela costuma ser forrada com chumbo. Nós temos o console de operação, que é aquilo onde o técnico de radiologia vai, que ele programa a dosagem, a corrente, a tensão, o tempo de exposição, e normalmente fica atrás daquela parede de chumbo. Nós temos a grade, ou grade difusora, que é um componente feito de chumbo, que fica posicionado logo após o paciente, que ele aumenta esse contraste do tecido, reduzindo a dispersão dos raios-x, e ele ajuda com que a imagem fique mais nítida, melhora a qualidade do exame. Tem o book mural, que é o componente onde fica instalado o filme do raio-x. Ele movimenta e posiciona a grade de acordo com a necessidade do exame, evitando que as tiras de chumbo da grade fiquem expostas e interfiram nas imagens. Então, nós temos o filme radiográfico, que ele é responsável pela captura dos raios-x, que é aquele que não foi absorvido pelos ossos e tecidos do paciente, e ele é composto por uma base plástica, uma camada de adesivo, uma emulsão em ambos os lados da base e uma camada protetora. A base plástica, juntamente com a camada produtora, não interfere na imagem, e o adesivo fixa a emulsão na base. A parte mais importante é a emulsão, que envolve ambos os lados da base e interage com os fotos da raio-x, formando assim a imagem. Então, hoje a gente tem dois tipos, né? Se caso for um raio-x analógico, ainda tem mais a reveladora, né, que é onde se revela o filme. E se for o raio-x digital, daí ele vai direto para o computador. Então, só recapitulando, a gente tem ali o paciente sempre vai ficar entre o filme e o tubo do raio-x, e o feixe de raio-x vai ser lançado pelo corpo do paciente, e quando esse raio-x atravessa o corpo do paciente, quanto maior a densidade, mais raios vão ser absorvidos. Então, os ossos vão absorver mais raios do que a gordura. Então, por isso que os ossos acabam ficando branco na imagem, porque o raio-x, quando ele interagir com a placa, vai deixar a placa preta. Então, quanto mais raio-x passar, mais preta fica a placa. Então é isso, pessoal. Eu expliquei um pouquinho para vocês como a física também é usada no nosso dia a dia, no caso na medicina. Eu tenho uma breve explicação aí de cada um dos 4 exames. E eu quero agradecer vocês por participar do nosso curso e pedir para vocês que a gente ainda tá nesse tempo complicado, que vocês tenham esperança, que com certeza tudo isso vai passar e que logo possamos estar juntos dentro da sala de aula, tendo essas experiências e que possamos estar juntos, né? Que é isso que a gente quer. E que venha a vacina para todos nós. Então, obrigada e um bom final de curso.